Nosso Olá, professor professor. apareceu. Tudo bom, Felipe? Bom Tudo dia. ótimo. Prazer falar com você. Igualmente. Bom, eu já falei aqui antes de você aparecer que você está falando de um lugar muito ruim no nosso país, né? Diretamente de Fortaleza, Ceará. Como é que estão as coisas por aí, Felipe? Luiz, aqui está o pessoal nos trabalhando de home office, na quarentena, tentando minimizar aí os impactos dessa pandemia, mas os profissionais da contabilidade estão bem ativos, viu? Trabalhando bastante, sendo bem acionados. Então, eu acredito que a gente tenha muita demanda de trabalho e muitas necessidades de atualização, de estar em constante nessa dinâmica de acompanhar as novidades. E eu acredito que esse bate-papo vai ser bem rico nesse aspecto para esclarecer aí algumas dúvidas dos profissionais do Rio e do Brasil inteiro que estão nos assistindo. Isso aí. Por isso que esse tipo de evento é bom, que maravilha que existe essa tecnologia que possa nos orientar nesse sentido, né? Bom, então, saudações aí à sua terra desse mar verde bonito, que eu já vi algumas vezes. Saudação a todos os cearenses, a todos os brasileiros, por que não? Vamos começar lembrando que nós temos um tempo máximo de 1 hora, eu estou controlando o tempo, e nós já temos aqui um roteiro pré-agendado, a gente vai tentar seguir. Lá no final, nas suas considerações finais, se você achar que faltou alguma coisa, você complementa, tudo bem? Tudo bem, perfeito. Felipe, antes de você entrar, eu falei só o seu nome, Felipe Guerra, que você é contador, consultor e professor especialista no SPED. O que mais você poderia falar a seu respeito? Eu vi aqui também que você faz cursos online, né? Participa aí dessas mídias. O que você pode falar sobre você? Isso, professor. Eu sou ex-vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Fui presidente durante vice-presidente durante 2 gestões, tanto na parte de desenvolvimento profissional como na parte técnica. Hoje também sou membro da Academia de Ciências Contábeis aqui do estado do Ceará e estou terminando o doutorado em Ciências da Tecnologia. Se Deus quiser, se essa situação toda permitir, esse ano deve sair. E eu costumo dizer que a principal referência que eu posso dar a todo mundo que me assiste é que eu sou contador raiz, contador de empresa de contabilidade, que vivenciou as dores aí da maioria do pessoal que nos acompanha, que nos assiste. Então, a minha missão é compartilhar, tentar transformar aí essa realidade que muitas vezes é tão difícil, em algo mais simples, descomplicado. Até esse é o tema do meu livro, Descomplicando o SPED, mas não é só o SPED não, eu acho que a área fiscal como um todo. E eu já tive o privilégio, professor, de, através da internet, dar aula para mais de 100 mil alunos. Então, é um número bem bacana, vários profissionais do Brasil inteiro. Então, esse trabalho que eu tenho feito na internet, ele tem sido bem forte e voltado para trazer qualificação, para trazer informações para os profissionais que estão nos acompanhando de todo o Brasil. Inclusive, eu queria até pedir para o pessoal deixar aí de onde é que eles estão nos assistindo, que você vai ver que geralmente nas transmissões tem gente do Brasil inteiro. Bom, atendendo aí a solicitação do nosso convidado, quem puder colocar, se possível, o município e o estado, né, para a gente ter uma ideia, excelente ideia, para a gente saber o alcance, né, dessa live. Bom, Felipe, deixa eu ajeitar meu tripé aqui. 100 mil alunos que você falou numa Isso. oportunidade? No Uau, online, nos eventos online, nos trabalhos que eu faço pela internet, a gente já alcançou essa marca. parabéns. Legal. Bom, deixa eu seguir aqui. Estamos ao vivo, então, professor Felipe Guerra, de Fortaleza, Ceará. Nós, do Conselho, agradecemos a sua colaboração por esse bate-papo, que, sem dúvida, professor, vai agregar muito aos nossos profissionais, ok? Então, vamos ao roteiro previamente estabelecido, dentro do assunto SPED. Vamos lá. Como ficam, professor, os prazos do Simples Nacional, diante de tantas alterações que a gente está observando, não só em relação à área contábil, mas no mundo inteiro, todas as pessoas foram afetadas.
e praticamente todas as organizações dentro da sua operação, dentro da legislação que lhe é atinente, tudo mudou. Então, como é que ficam aí os prazos do Simples Nacional? Nosso primeiro ponto. Bom, Luiz Antônio, nós tivemos algumas novidades para as empresas optantes pelo Simples Nacional, desde que se iniciou aí esse momento da quarentena, esse combate à pandemia. O Ministério da Economia agiu bem rápido no sentido de dar segurança jurídica, auxiliar as empresas na questão da manutenção de caixa, e nós tivemos uma série de resoluções, inclusive ali nas 2 primeiras semanas, foram bem emocionantes, porque todo dia no Diário Oficial da União eram publicados resoluções, portarias, medidas provisórias, no portal do Simples, resoluções do Comitê Gestor. Então, foram muitas novidades em um curto espaço de tempo, mas eu vou tentar sintetizar aqui quais foram as principais dessas prorrogações. Nós tivemos prorrogações tanto no âmbito das obrigações principais, como no âmbito das obrigações acessórias, só que nem todas essas obrigações foram prorrogadas, então eu vou tentar esclarecer aqui para que os profissionais possam ter bastante segurança no que estão fazendo, certo? Ok. Primeiro, no dia 18 de março, nós tivemos a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 152. Essa resolução, ela trouxe a postergação dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional. No entanto, 15 dias depois, essa resolução ela foi revogada pela resolução número 154, também do Comitê Gestor do Simples. Só que é interessante e importante ter calma, porque a resolução 152, apesar dela ter sido revogada, tudo aquilo que estava previsto de prorrogações nela foi recepcionada pela resolução 154, onde nós tivemos a prorrogação tanto dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, como também a prorrogação do ICMS e do ISS. Então, como que ficaram os novos prazos? Primeiro, nós tivemos a prorrogação das seguintes competências: março, abril e maio. Essas foram as 3 competências que tiveram a prorrogação dos vencimentos das guias do Simples Nacional: março, abril e maio. Inclusive a de março, o prazo base para o encerramento do PG10, inclusive, já encerrou agora no dia 20 de abril, certo? E também já faço uma ressalva aqui, que nesse âmbito do Simples, foi prorrogado o vencimento da guia do Simples Nacional. No entanto, existe ainda a necessidade de ser encerrado o PG10, de ser encerrada a declaração do Simples Nacional, dentro do prazo que era pré-estabelecido, que é o dia 20 do mês subsequente, e esse não encerramento ele está sujeito às penalidades que estão previstas na legislação, que a penalidade mínima ela é de R$50 e ela pode chegar até 2% do valor dos tributos que foram informados ali no PG10. Mas para onde que ficaram essas prorrogações, né? Nós temos aí uma divisão dos 6 tributos federais. No caso, nós temos imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI e INSS patronal, que é pago dentro do Simples Nacional, que foram prorrogados. A competência de março ficou lá para o dia 20 de outubro, a competência de abril ficou para o dia 20 de novembro e a competência de maio ficou para o dia 21 de dezembro. Então, no âmbito dos tributos federais, essa é a prorrogação que nós temos. Já o ICMS e o ISS, eles tiveram uma prorrogação por um período mais curto, foram prorrogados apenas por 3 meses. Então, o contribuinte vai ter que pagar o ICMS da competência de março até o dia 20 de julho, a competência de abril até o dia 20 de agosto e a competência de maio até o dia 21 de setembro. Então, nós temos 2 prazos distintos. Uma dúvida, professor, que eu tenho recebido assim muito, praticamente todos os dias, de profissionais de vários locais do país, é a respeito dessa geração das guias de pagamento. Porque
houve aí essa prorrogação. No entanto, o PGDAS ele ainda não está preparado para gerar as duas guias, para gerar uma guia do ICMS e do ISS com vencimento para julho e uma outra guia dos tributos federais lá para outubro. Ele ainda está sendo adaptado. Saiu uma nota no portal do Simples Nacional no último dia 16 de abril, dizendo que está sendo preparado o programa para que o contribuinte possa conseguir gerar essas duas guias, mas hoje, quando o profissional entra para fazer a geração, o que é que acontece? O programa, quando você clica lá na geração de DAS, ele está gerando todos os tributos, todos, para o dia 20 de julho. Então, hoje, o que o contribuinte consegue fazer é gerar todos os tributos com essa guia para o dia 20 de julho. O meu cliente não quer pagar todos os tributos no dia 20 de julho. Ele quer pagar somente o ICMS e o ISS no dia 20 de julho. Então, o que é que eu posso fazer agora, professor? Você pode trabalhar com a geração de um DAS avulso. Lá, dentro do portal do Simples, tem a opção dessa geração do DAS avulso. Lá dentro do portal do Simples também tem o manual do PGDAS, onde ele mostra as telas para preenchimento. Uma guia avulsa, somente com ICMS e com ISS, colocando lá qual é a unidade federada que você está promovendo o recolhimento, você vai dizer qual é o estado. No caso do ISS, você vai dizer qual é o município e a unidade federada, e você consegue gerar essa guia com o vencimento 20 de julho, somente do ICMS e do ISS. Professor, Beleza. não quero fazer a guia avulsa. O que é que eu faço? Espera, tem paciência, aguarda mais uns dias, que o programa já está pronto. Tá. Nesses tempos agora, uma das questões que está afetando muito as empresas é o fluxo de caixa. Então, às vezes não é nenhuma questão de querer ou não querer, né? Não poder desembolsar e tudo mais. Mesmo com esses adiamentos, até que as coisas voltem ao normal. Então, isso talvez e provavelmente seja uma questão muito recorrente para os empresários, né? Isso aí. Sem dúvida. Inclusive, a recomendação principal em nível de gestão financeira, que a gente tem dado muito, inclusive para os nossos clientes, é isso, é a questão da manutenção de caixa. Nesse momento, é importante preservar caixa, a gente não sabe o que é que vai se ter para o futuro. Então, aproveitar dessas prorrogações de tributos para aqueles que estão vivendo em um cenário de incerteza é importante. Não se trata de uma questão de negligência com as suas obrigações tributárias, se trata apenas de uma questão de manutenção de caixa. Óbvio que algumas atividades continuam operando, como é o caso do pessoal que trabalha com medicamento, o pessoal que trabalha com produtos relacionados à área de alimentação, e inclusive operando em alguns casos com uma margem acima da convencional, exatamente por conta do aumento da demanda. Então, nesses casos, para essas empresas, o que a gente tem recomendado é que, se elas têm caixa para promover esse pagamento dentro dos prazos já agora, né, façam para evitar estar acumulando obrigações tributárias para o futuro, porque uma hora essa conta vai chegar, né? O nosso trabalho enquanto gestor dessas questões tributárias das empresas sempre foi muito complexo, muito demandado, muito grande, muito intenso, ainda mais agora, né? Então, deve ser bem complexo lidar com essa situação toda. Então, ainda bem que a gente tem um especialista para poder perguntar, né, e poder divulgar aqui nas nossas redes. Pelo assunto que a gente estava seguindo na nossa pauta, o segundo já seria como está sendo feita a geração das guias de pagamento. Me parece que você já adiantou. Ou teria mais alguma outra questão? Não, é isso mesmo. Eu já adiantei, falei um pouco sobre a geração das guias de pagamento, que estão dentro desse novo formato, né? O que eu posso complementar só um pouco com relação ao microempreendedor individual. Para quem aí trabalha com empresas do MEI, o MEI teve também a sua prorrogação do INSS, do ICMS e do ISS, que é pago dentro da guia do MEI, foram postergados lá para os meses de outubro, novembro e dezembro. O aplicativo para o MEI já está pronto. Hoje você já consegue gerar a guia do MEI com esses vencimentos. O contribuinte MEI que paga as suas guias por meio de débito automático não precisa se preocupar.
já vai ser debitado somente nas datas dos vencimentos novos, você não precisa fazer nada. Então, o sistema ele já foi atualizado, preparado, inclusive essa comunicação aí com o sistema bancário para fins de débito automático também já está feito. Então, Ele no teria caso que do MEI, só, está ele mais teria só tranquilo. que, ele teria que só prover os recursos para ter dinheiro na conta, né? Isso, perfeito. Acompanhar o fluxo de caixa. Ô, Felipe, só uma questão, eu de vez em quando vejo algumas perguntas, mas aqui a gente pediu para o pessoal se identificar, então tem Jacinto assistindo lá de Angola. Eu acho isso relevante, né? Legal demais. Um abraço aí para o Jacinto, que está nos assistindo lá de Angola. Bom, indo para o terceiro ponto, a prorrogação de tributo, né? De tributos para as empresas não optantes. O que teria para a gente comentar com relação a esse tipo de empresa? Bom, Luiz, deixa eu só complementar mais um pouco aqui do Simples Nacional. Ok? Só para a gente não deixar de falar também que houve. Temos tempo, pode seguir. Perfeito, show de bola. Nós tivemos a prorrogação também, por força da resolução número 153 do Comitê Gestor do Simples Nacional, do prazo da entrega da DEFIS, da Declaração de Informações Socioeconômicos Fiscais, e da Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual. Ambas, do ano calendário de 2019, foram prorrogadas para o dia 30 de junho de 2020. Então, a gente também tem aí essa prorrogação. É interessante e é importante deixar até uma dica aqui para os profissionais que se organizem com relação ao cumprimento dessas obrigações, porque eu tenho dito ultimamente que o momento em que a gente vai ser mais exigido nem é necessariamente agora, porque agora a gente está vendo prorrogações, postergações, mas o momento que a gente vai ser muito exigido vai ser quando a gente tiver daqui a pouquinho que está trabalhando com o mês de competência e com o passado para gerar guias, para enviar declarações. Para o mês de junho aí a gente tem DEFIS, tem declaração do imposto de renda pessoa física, tem declaração para quem mudou, para quem saiu do país, declaração de saída definitiva, tem a declaração do MEI. Então, assim, tá ficando um monte de coisa para o mês de junho, que é interessante a gente ter um planejamento, ter um cuidado, para que quando chega nesse momento a gente não fique extremamente sobrecarregado e acabe aí deixando de cumprir com alguma coisa. Então, reforçando a missão do contador nessa situação toda, né, de preparar os seus clientes para isso tudo, e a missão do próprio empreendedor para aquele papo do fluxo de caixa, já fazer a provisão desses valores, deixar lá guardadinho para quando chegar a época já não ter mais esse problema para resolver quando as coisas voltarem ao normal. Exatamente, perfeito, perfeito. Eu queria mandar um abraço aqui para o presidente Samir, que mandou aí uma mensagem dizendo que está nos assistindo. Presidente, muito obrigado e um forte abraço. Professor, o senhor me perguntou sobre os não optantes pelo Simples, né? Isso, está na sequência aqui. Perfeito. Eu tenho aqui algumas informações também para o pessoal que é não optante pelo Simples. Nós tivemos algumas prorrogações e para quem é não optante pelo Simples, nós tivemos primeiro a portaria 139. Essa portaria do Ministério da Economia, inclusive ela foi alterada dias depois pela portaria de número 150. O que é que trouxeram de novidades essas duas portarias? Nós tivemos a prorrogação do INSS patronal das empresas, nós tivemos a prorrogação de PIS e COFINS e a prorrogação também da CPRB e do INSS rural. Nós tivemos a prorrogação de todos esses tributos no âmbito federal, das competências de março e abril. Então, as competências de março e abril, tanto de PIS e COFINS, vou reforçar, PIS e COFINS, INSS patronal, CPRB e INSS rural foram postergadas. Para quando? A parte do INSS, cujos vencimentos eram os dias 20 de abril e 20 de maio, foram prorrogados lá para 20 de agosto e 20 de outubro, respectivamente. Então, o INSS patronal, que da competência de março, que eu deveria ter pago no dia 20 de abril, eu vou pagar até o dia 20 de agosto. Já esse INSS patronal do mês de abril, que eu tenho deveria ter, né, pelo prazo normal, prazo original,
até o dia 20 de maio, eu vou poder fazer esse pagamento até o dia 20 de outubro. Então, a gente ganhou aí um prazo bem legal para poder gerar essas guias e promover esse recolhimento, os contribuintes promoverem esse recolhimento. Já no caso de PIS e COFINS, cujos vencimentos seriam agora, né, no dia 25 de abril, que já passou, e também nos dias, a competência de março e a competência de abril até o dia 25 de maio, estes foram postergados também lá para os meses de agosto e outubro, só que na data do dia 25. Então, até o dia 25 de agosto, eu posso fazer o recolhimento da competência de março e até o dia 25 de outubro, a competência de abril de 2020. Então, nós temos aí essas prorrogações, tanto de PIS, COFINS, CPRB. Além dessas prorrogações, uma das coisas que o pessoal está me perguntando muito é a respeito da prorrogação do imposto de renda e da contribuição social do primeiro trimestre, né? Tanto para o pessoal do lucro real trimestral, como para o pessoal do lucro presumido, que deve ser pago até hoje. Nós não temos nenhuma prorrogação dessas parcelas, desses tributos, pelo menos até o momento em que nós estamos fazendo essa transmissão. Nós não temos nenhuma informação dessa prorrogação. Então, é importante a gente ter cuidado, não esquecer de gerar essas guias, para que o contribuinte não venha ter que pagar juros, multa por atraso nesse recolhimento, tá? Então, reforçando o trabalho do profissional da contabilidade, para estar atento a tudo isso que você falou, e com relação a esse auxílio, né, profissional ao empresário, como também o próprio empresário naquela questão do fluxo caixa que a gente já falou. Ô Felipe, só uma questão, algumas perguntas eu vejo aqui rapidamente. O Rafael pergunta onde ficam salvas as suas lives. Não sei se você tem como ou se pode falar. Rafael, você vai encontrar todo o conteúdo das minhas aulas aqui pelo meu próprio Instagram. Você pode clicar aqui em cima, onde vai ter lá o meu perfil, prof.felipeguerra. Lá ficam salvas todas as minhas aulas. E também lá no YouTube, no canal Professor Felipe Guerra. Todos os dias tem vídeos, todas as semanas tem aulas completas sendo liberadas. Então, você vai poder aproveitar aí todo o conteúdo. Inclusive, professor Luiz Antônio, queria aproveitar e reforçar aqui o convite. Eu fiz um workshop de atualizações tributárias com várias aulas a respeito de todas essas novidades de maneira bem prática. Quem quiser também ter acesso a esse conteúdo, basta ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem via direct que eu envio o link para que vocês possam acessar esses conteúdos. São 3 aulas bem completas, tratando desde as novidades para os optantes pelo Simples, para quem não é optante, e também respondendo dúvidas. Melhor do que isso, hein? Pô, o cara já está tendo toda a informação, ainda vai lá diretamente aí para o Felipe. Ó, tem um xará seu, Felipe, alguma posição sobre prorrogação de SED, mas eu estou vendo aqui que é nosso assunto lá na frente, né? Isso. Lá na frente a gente vai falar também sobre isso. Só para dar o retorno para o Felipe, que está assistindo, que o assunto vai ser tratado daqui a pouquinho. Só uma questão rapidinha, você falou sobre o ministro da Economia, né, sobre os atos, e eu queria deixar registrado aqui que o nosso presidente do Conselho Federal, Zulmir Breda, ele reportou para a gente numa live que a gente fez no dia 25, agora, sábado, dia do profissional da contabilidade, elogiando o trabalho do profissional da contabilidade. Então, já que você falou, a bola está quicando aqui na nossa frente, e palavras do nosso presidente do Conselho Federal, que a nossa classe costuma reclamar de não ter reconhecimento, e ele enfatizou para que a gente tivesse ciência disso. Lá no alto comando da nação, o nosso ministro da Economia fez um elogio muito intenso para a nossa classe. Que já que você tocou no assunto, e estava aqui para eu falar também. Não, muito bacana, com certeza. Eu acredito que isso é motivo de alegria, de orgulho para os profissionais da contabilidade, que tantas vezes reclamam ainda da falta de valorização por parte da sociedade. Inclusive, professor, eu acredito que esse momento ele tem sido bem propício também para que a sociedade enxergue a importância do profissional da contabilidade, exatamente porque a gente está sendo muito acionado, os empresários, eles estão aí, muitos deles que tiveram os seus negócios afetados, estão aflitos, precisando da ajuda do profissional, e nesse momento, o profissional da contabilidade, ele tem acolhido os seus clientes, tem dado auxílio, tem dado direções,
tem feito exatamente aquilo que a contabilidade se propõe a fazer, que é ajudar na condução, na gestão dos negócios como parceiros, e isso é muito bacana de se ver, e acredito que a gente vai colher bons frutos ao final de toda essa crise, desse momento, desse trabalho, da contribuição que os profissionais têm dado para que as empresas superem esse momento de dificuldade. Certamente, inclusive palavras do nosso presidente aqui da nossa regional, o Samir, contador Samir Neme, você já prestou sua saudação para ele. Ele frisa muito isso, né? É um momento da gente se agarrar com paixão à nossa profissão e estar ciente de que essa reconstrução do nosso país, ela vai depender fundamentalmente da evolução das empresas, e quem vai estar nessa retaguarda, providenciando toda essa condução, somos nós, né? Então, isso que você acabou de falar, eu acho muito pertinente. Haverá muita oportunidade para a gente reconstruir nosso país, e isso vai, sem dúvida, depender do desempenho das empresas. E nós vamos estar aqui na retaguarda para fazer a ponte aí dos tributos e tudo, principalmente com esses pés de assunto principal da nossa live. Bom, seguindo aqui, lembrando que a gente já está a meia hora, e eu vou estar regulando o tempo, tá, Felipe? Se começar a chegar muito perto, aí a gente vai reduzindo. E se acabar mais cedo, a gente vai aumentando. Bom, houve adiamento também das obrigações acessórias? Sim, nós tivemos algumas obrigações acessórias que foram prorrogadas. Eu até já mencionei aqui algumas que não foram, né? O caso do PG10, que não foi prorrogado, você precisa fazer o encerramento. Mas nós tivemos duas importantes instruções normativas da Receita Federal que trataram de prorrogações de obrigações acessórias, que foram as instruções normativas 1930 e a instrução normativa 1932. Eu acredito que a maioria dos profissionais já tenham ouvido falar um pouquinho sobre essas duas instruções. A 1930 prorrogou o prazo da declaração do imposto de renda da pessoa física para o dia 30 de junho. Nós tínhamos até hoje, né, para enviar a declaração do imposto de renda da pessoa física, o último dia 8 de abril, e aí nós tivemos essa prorrogação. Confesso, professor, que fiquei bem surpreso. Eu também, eu ia comentar isso. Eu lembro que antigamente isso era comum, a Receita sempre adiava. Aí chegou um ponto que não adiou nunca mais. E não importava, podia o Papa pedir que não adiava, né? E aí partiu da própria Receita. O nosso presidente comentou isso também. Isso é um reconhecimento de que as coisas estão realmente graves, estão impactando no mundo inteiro. Então, só para você não perder o raciocínio, prossegue aí, mas é realmente um fato muito relevante. Exatamente. Eu também fiquei bastante surpreso. Fazia muito tempo realmente que não havia essa prorrogação. E essa prorrogação, ela meio que dividiu opiniões. Eu vi profissionais que foram a favor, outros que se mostraram contra. Mas o que eu tenho reforçado muito em todas as oportunidades que eu tenho aí de fazer aulas é que a gente está vivendo um momento onde a gente necessita de muita empatia, né? A gente não pode medir a situação de todos pela nossa régua, né? Exatamente. E existem locais onde as atividades estão paradas. Eu fiz uma live com a presidente do CRC de Roraima. Ela disse que lá desde o primeiro dia que a contabilidade foi considerada um serviço essencial e que estão funcionando. Mas mesmo lá, mesmo com os escritórios funcionando, o acesso aos contribuintes está difícil, exatamente em virtude do isolamento social. Tem muitos contribuintes que são profissionais da saúde que não estão podendo sentar com seus contadores para passar informações a respeito das suas declarações. Então, eu enxergo como positivo para a questão da segurança jurídica dos profissionais, dos contribuintes, essa prorrogação para o dia 30 de junho. Além disso, nós tivemos, por força da Instrução Normativa 1932, as prorrogações da DCTF e da EFD Contribuições. Quais competências foram prorrogadas? Foram prorrogadas as competências de fevereiro, março e abril. Como EFD Contribuições e DCTF são enviadas no segundo mês subsequente, a competência de fevereiro deveria ter sido enviada agora em abril, a competência de março deveria ser enviada lá em maio e a competência de abril enviada lá em junho. Só que essas três competências foram prorrogadas
tanto de DCTF quanto de FD contribuições lá para o mês de julho. Então, nós temos os novos prazos, né? Até o dia 14 de julho, eu devo enviar a EFD contribuições dos meses de fevereiro, março e abril. E até o dia 21 de julho, mês 7, eu devo enviar a DCTF de fevereiro, março e abril. Aí muita gente está me perguntando, mas professor, eu vou enviar a DCTF antes de ter o pagamento do tributo, antes de ter o recolhimento do tributo. Por quê? Porque a competência de março e abril foram prorrogadas lá para agosto e lá para outubro. E eu vou mandar a DCTF em julho. E aí, eu vou informar? Sim, pessoal, você vai informar o débito daquela competência. E aí você, obviamente, vai informar o não pagamento. Se já foi pago pelo contribuinte, você informa o pagamento. Se ainda não foi pago, você vai somente reconhecer o débito tributário. Posteriormente, você informa esse pagamento. Mas, sinceramente, eu acredito que a gente possa aí ainda ter alguma modificação, porque é natural que o prazo da obrigação acessória seja posterior ao da obrigação principal, exatamente porque a gente está pedindo ali para informar dados relacionados ao pagamento. Então, é bem provável que a gente tenha uma nova alteração aí no futuro. Mas caso não venha essa alteração, você informa a DCTF, declarando o débito tributário, informando quanto era o valor que deveria ser recolhido para aquelas competências, e aí, posteriormente, você informa o pagamento. Dalva pergunta, queria saber sobre DCE do Bacen, não sei se é o caso. Na verdade, não vem bem ao caso aqui para as nossas atualizações tributárias, então eu acho que foge um pouco aqui do tema da nossa live. Ok. Já que você tocou no assunto, né, de Roraima, mandar um abraço para o presidente Itajaí, que possivelmente está nos assistindo, eu não vi aqui na relação. Seguindo aqui, certidões negativas foram prorrogadas? Sim, professor, sim, nós tivemos também prorrogações de certidões negativas, tanto as certidões negativas como as certidões positivas com efeito de negativas. E aí cabe a gente chamar a atenção para um fato interessante. Nós tivemos 2 instrumentos que trataram sobre prorrogações da validade das certidões, certo? Nós tivemos a MP 927, que prorrogou o prazo por 180 dias, e nós temos a portaria conjunta número 955, que prorrogou esse prazo somente por 90 dias. Então a gente tem aí um conflito entre os 2 instrumentos, um falando que a validade das certidões é por 90 dias, outro falando que é por 180 dias. O que é que eu tenho recomendado? Eu tenho recomendado prudência para os profissionais, né? Ser conservador, né? Prepara para o pior. Exatamente. Eu tenho recomendado eles adotarem o prazo de 90 dias, que é o prazo menor, exatamente se valendo da prudência, e daqui para lá acompanhar. A gente está vivendo aí esse momento que é de certa incerteza, então o nosso trabalho é continuar acompanhando o que pode vir aí de novidade. Então é provável que a gente possa ter mais uma prorrogação dessas certidões. E é razoável também, né, Felipe, que esse tipo de coisa possa acontecer. Na verdade, era para não ter essa confusão toda, mas como são provavelmente vários profissionais de áreas diferentes preparando essa legislação, levando para as pessoas que são responsáveis para tornar aquilo um ato oficial, para que valha para todo o país e tudo, ações que a gente se adapte, que a gente se prepare para essas questões, né? Perfeitamente. Bom, dando prosseguimento... Pois não, pode falar. Temos tempo. Só para fazer um adendozinho que eu acabei não mencionando, mas é importante deixar claro, porque essa também é uma pergunta recorrente. Muita gente tem me perguntado a respeito dos parcelamentos, se os parcelamentos eles foram prorrogados. E a resposta é que não, tá, pessoal? Não houve adiamento de prazo de parcelamentos, tanto no âmbito do Simples Nacional, como para as empresas não optantes. Então, para aquelas empresas que têm débitos parcelados, você tem que gerar dentro do prazo do parcelamento a guia para que possa haver o pagamento devido, né? Para que também ele não venha ter que pagar mora e juros. Também dentro desse âmbito daquilo que não foi prorrogado, muita gente
gente também tem me perguntado sobre a competência de fevereiro, do Simples Nacional principalmente. Alguns contribuintes não pagaram a competência de fevereiro, já que no mês de março a gente já estava de quarentena na maioria dos estados do país, já estava declarado o estado de calamidade pública. No entanto, é importante deixar registrado, deixar claro que a competência de fevereiro ela não foi prorrogada. Então, o vencimento da competência de fevereiro foi o dia 20 de março e é importante orientar que os contribuintes que puderem façam esses recolhimentos para que eles não venham a ter que pagar mais multa, mais juros no futuro. As prorrogações começaram nos pagamentos nas competências de março. Tá? Ok. Bom, dando sequência, vamos ao penúltimo item. Nós temos ainda pouco mais de 20 minutos, então acho que temos um prazo bom. SCD vai ser prorrogado? Só lembrando que essa era a dúvida do seu xará Felipe, feita lá atrás, que a gente jogou agora para frente. Tá? Prorrogação de SCD. Inclusive já chegaram mais vezes essa pergunta aí, a Suzy Andrade perguntou também, o Marco Antônio Azevedo. Essa é também uma das dúvidas mais frequentes que eu tenho recebido. Muita gente está ansioso sobre essa possibilidade de prorrogação do SPED contábil. E eu tenho sempre dividido, eu fiz algumas lives com o pessoal do CRC de Pernambuco, da Bahia, que a gente tratou sobre esse tema, e eu tenho sempre dividido a resposta a essa pergunta sobre duas óticas, tá? Primeiro de tudo, o que nós temos até o momento é que não há nenhum dispositivo confirmando essa prorrogação, tá? Eu já entrei em contato com alguns colegas auditores da Receita Federal que trabalham diretamente com o SPED, coordenando projetos, e o retorno que eles têm nos dado é que está em análise por parte da Receita Federal, e esse foi um pleito também feito pelo Conselho Federal de Contabilidade. A Receita tem sido sensível aos pedidos da classe contábil, então está em análise lá a possibilidade ou não de prorrogação do SPED contábil. Professor, o senhor vai concordar comigo que se a gente analisar sobre um viés societário, contábil, a gente não precisaria nos preocupar tanto com a prorrogação do SPED contábil, porque nós estamos falando do ano calendário de 2019. Então, em tese, todas as empresas já deveriam ter, agora até o dia 30 de abril, assim como um prazo até máximo, as suas contabilidades encerradas, visto que essa tempestividade é importante, é uma característica qualitativa da informação contábil, que ela seja tempestiva, para que ela forneça ali informações para a gestão das empresas, em tempo hábil, para a tomada de decisões. No entanto, é o que eu tenho falado sempre, né? Ter empatia, se colocar no lugar do próximo. Eu recebo mensagens de profissionais do Brasil inteiro dizendo que nos seus escritórios houveram muitas suspensões de contrato de trabalho, o quadro de pessoal está reduzido, algumas empresas não estão conseguindo ter acesso às informações dos clientes, as software houses também estão trabalhando com quadro reduzido, então alguns problemas de natureza tecnológica estão tendo uma lentidão aí para serem resolvidos. Então, está sendo utilizado esse bom senso. Eu espero que o prazo realmente seja prorrogado. Pelo que nós temos hoje, positivado na norma, o prazo é o dia 29 de maio, até o dia 29 de maio, que é o último dia útil do mês de maio, a gente vai ter que enviar o SPED contábil, mas existe uma expectativa de que venha sim a ser prorrogado. Lembrando que uma possível prorrogação do SPED contábil, ano calendário 2019, que a gente está enviando agora no exercício de 2020, vai acarretar também numa dilatação de prazo da substituição do SPED contábil de 2018. Por quê? Porque eu só posso substituir um arquivo do SPED contábil até o fim do prazo de envio do ano subsequente. Então, o nosso prazo para substituir a escrituração do ano calendário de 2018 é o fim do prazo de envio de 2019, que no nosso caso é agora o dia 29 de maio. Caso a gente tenha aí uma dilatação, uma prorrogação desse prazo, a gente acaba ganhando também mais tempo para substituir o ano calendário de 2018. É importante só deixar muito claro que o SPED contábil, não existe retificação de SPED contábil. A gente fala de substituição exatamente porque
a gente está falando da escrituração contábil, aquela mesma que está prevista lá no Código Civil, aquela escrituração contábil convencional, só que agora em moldes digitais. Então, quando a gente tem uma autenticação de uma escrituração contábil, Ela fica para mim valendo. ela fica valendo. Eu posso utilizar da NBCTG 23 para promover alguma correção de erro, por meio de lançamento extemporâneo, posso me utilizar daquilo que diz CTG 2000, CTG 2000 na sua terceira revisão, a ITG 1000, mas eu tenho que lembrar que não posso fazer retificações como se faz de uma obrigação acessória da escrituração contábil, né? Existem ali critérios que precisam ser obedecidos. Muito bem. Professor Felipe, assim, pelo roteiro, que a gente tinha combinado previamente, a gente já esgotou todos os itens. Eu pergunto se teria mais alguma questão para considerar que você possa ter lembrado de última hora ou alguma pergunta de alguém que esteja na assistência para responder, alguma novidade, alguma crítica que você possa fazer pessoalmente? Bom, professor, eu acredito que deu para a gente fazer uma visão geral aí dos principais pontos. Eu posso fazer aqui uma pequena revisão daquilo que a gente falou, Ok? até para a gente fazer as considerações finais, mas Isso. respondendo aqui o Flauzino, eu sei que eu expliquei bastante, mas a resposta é que não, tá? O SPED contábil não foi prorrogado até o momento, mas pode sim haver uma prorrogação. Mas, fazendo assim essa revisão geral, nós temos, primeiramente, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, os dispositivos que são importantes que vocês anotem para que possam revisar posteriormente. A resolução número 153 do Simples, foi ela que prorrogou a DEFIS e a declaração anual do microempreendedor individual. Depois nós temos a resolução número 154, que foi a que trouxe a prorrogação dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional e também a prorrogação do ICMS e do ISS, em comum acordo aí entre o Comitê Gestor e os estados e municípios. É importante lembrar que para aqueles contribuintes que geraram as suas guias de recolhimento do Simples Nacional com os vencimentos antigos, tá? E que querem se valer do direito da prorrogação, eles vão ter que entrar dentro do PGDAS e fazer uma retificação, tá? Essa retificação, lembrando, é somente para quem quer se valer do direito da prorrogação. Para quem gerou a guia e já fez o pagamento, você não precisa mais se preocupar com absolutamente nada. Você já cumpriu com a obrigação, tanto acessória como principal, daquela competência. Mas para aqueles que fizeram lá março, até o dia 8 de abril, provavelmente você gerou uma guia de março com vencimento 20 de abril. Então, se você não tiver feito o pagamento, o contribuinte não tiver feito o pagamento até o dia 20 de abril, você vai ter que retificar o período do PGDAS para poder gerar uma nova guia, tá? Então, para o Simples Nacional, são essas as prorrogações que nós tivemos. Lembrando que não houve prorrogação de parcelamento no âmbito do Simples. Com relação às empresas não optantes, que são aquelas do lucro real e do lucro presumido, nós tivemos a prorrogação dos tributos federais, de 4 tributos federais, que foram, 5 na verdade, perdão, INSS patronal, PIS, COFINS, CPRB e o INSS rural, que se divide de alguns outros, tá? São mais de um, tem o INSS da comercialização do produto rural, da cooperativa agrícola, então são alguns tipos de INSS aí da atividade rural. Então esses tiveram prorrogação das competências de março e de abril. E no âmbito de obrigações acessórias para os não optantes pelo Simples, nós temos a Instrução Normativa 1930 e a 1932, que trataram da prorrogação da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, de DCTF e de FD Contribuições das competências de fevereiro, março e abril. Eu gostaria de deixar um ponto de atenção aqui também, professor, que eu lembrei agora, com relação ao cuidado com as notícias fakes, tá? Muito comum hoje em dia, né? Exatamente. O que é que aconteceu? Nós tivemos circulando aí, alguns dias atrás, em muitos grupos de WhatsApp e em vários perfis e páginas também do Instagram, uma instrução normativa 1931 que falava sobre prorrogação de DCTF
e de EFD Contribuições. Só que, horas depois dessa circulação, dessa instrução normativa, foi publicado no Diário Oficial da União a Instrução Normativa 1931. E, para surpresa de muita gente, ela não tratava de absolutamente nada relacionado a DCTF e FD Contribuições. Então, aquela que estava circulando no WhatsApp era fake. Então, fica aí o reforço de que você sempre cheque a fonte das informações. Eu sempre gosto de fazer as explicações com as fundamentações e sempre digo, inclusive para quem me assiste, meu amigo, mesmo que eu diga aqui, vá lá checar, vá lá conferir. Pode ser que eu também cometa algum engano, algum erro, apesar de eu ter estudado bastante esses temas, mas sempre cheque, crie esse hábito, porque é importante. Apesar de que dias depois veio a Instrução Normativa 1932, que de fato reforçava e, enfim, definia a prorrogação da DCTF e da FD Contribuições, é muito importante esse cuidado para que você não acabe aí passando à frente uma informação que é incorreta por conta de uma fake news, tá? Então, dentro desse contexto, reforçando a necessidade do conhecimento, né, para aprimoramento profissional, checando a informação e tudo mais, e principalmente não dando andamento a essas informações que podem não ser verdadeiras. Então, recebeu alguma coisa, como você acabou de falar, vamos checar, vai na fonte, né, na legislação e tentar evitar a difusão. Queria mandar um abraço para o Ezequiel, escreveu aí anteriormente que a live está ótima. O Ezequiel, lá de São Paulo. Muito grato por você estar assistindo, Ezequiel. Bom, já foram feitas as considerações finais ou tem mais alguma questão? Não, feitas as considerações técnicas, agora é somente agradecer a disponibilidade sua, professor Luiz Antônio, e também do Conselho de Contabilidade do Rio de Janeiro, da gente realizar esse momento para os profissionais do Rio e para profissionais do Brasil inteiro que estão nos assistindo. Até em Angola. Até em Angola, né? A live internacional. Agradecer demais aí a disponibilidade, dizer que eu estou à disposição e reforçar o convite para que as pessoas participem do workshop de atualizações tributárias. Lembrando, para quem quiser assistir essas aulas, me manda lá uma mensagem via direct, eu te envio o link e você vai assistir essas aulas. São 3 aulas, desde novidades do Simples, na prática, novidades para as empresas não optantes e também respondendo dúvidas. É uma forma aí de tentar contribuir para que os profissionais fiquem sempre atualizados. Só fazendo uma consideração, nessa live sobre a qual eu falei agora, do dia 25, que ocorreu sábado, foi com o nosso presidente Samir, sobre quem você já falou, inclusive, foi com a Maria Clara Bugarim, que é uma alagoana que escolheu a sua terra, né? Então, mandar um abraço para ela, se por acaso ela estiver assistindo a nossa live, ou se souber disso. Mas a discussão principal dela foi tudo sobre o que você acabou de falar, ou seja, nós, profissionais da contabilidade, precisamos dar prioridade ao conhecimento, né? Efetivamente, em última análise, a ciência contábil. Então, tudo isso que você acabou de falar não é para qualquer um. Alguém que realmente se esmera na profissão para poder ofertar, para poder entregar, como diz o nosso presidente, para entregar para a sociedade um trabalho bom, responsável e que vai fazer diferença aí na reconstrução da nossa pátria. É ou não é, meu camarada? Com toda certeza, mandar um grande abraço para Maria Clara, ela que participou da banca da minha dissertação de mestrado. Olha aí, tá vendo? Não foi à toa que eu falei então, hein? Tem um carinho enorme. Também esteve na minha posse lá da Academia de Ciências Contábeis, então é uma pessoa que marcou muito a minha história na contabilidade e tenho um carinho imenso por ela também. Ok, meu amigo professor. Vamos então encerrar. Eu queria deixar uma mensagem para que todos permaneçam acompanhando as nossas redes sociais do CRCRJ. Não deixem também de adicionar aí o Felipe, né, no Instagram. Então, acompanhar nossas redes sociais e fazer o download do nosso app, o nosso aplicativo do CRCRJ, para receber notícias em primeira mão. Queria desejar bom dia a todos e agradecer mais uma vez a sua colaboração, Felipe, muito grato, e terminar com o nosso lema da nossa gestão: coragem para ir